Gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar, sextou e hoje é o Dia Nacional do Futebol e a rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana vai ser animada. Domingo tem Galo e Vasco ao vivo na Globo e a minha superstição é apresentar o Globo Esporte sempre com a mesma cueca. Mas deixa pra depois, vamos falar de Galo e Vasco, domingo, 4 da tarde, jogo ao vivo na Globo. E agora de manhã na Cidade do Galo, tá tendo a apresentação do meio-campo argentino Fausto Vera, dá só uma olhada. Ele com a camisa do Atlético, foi um pedido do Milito, já tá inscrito no BID e pode jogar nessa partida de domingo contra o Vasco. Ele assinou contrato até o fim de 2025. Agora, outra notícia boa para os atleticanos. Savinho, que estava no Girona da Espanha, foi contratado pelo Manchester City da Inglaterra. Ele é jogador revelado pelo Atlético e o Atlético pode ganhar até um pedaço dessa negociação. A negociação gira em torno de 243 milhões de reais. E o Atlético pode ficar com um pedaço milionário por conta dessa negociação, cerca de 19 milhões de reais. Simbora agora pra gente falar de Copa do Brasil, porque ontem teve sorteio das oitavas de final da competição e dá só uma olhada como ficou. O Galo vai pegar o CRB, o primeiro jogo em Maceió, o segundo aqui em BH, mas também vai ter Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Red Bull, e vamos virar a página, porque teremos também São Paulo e Goiás, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Vamos lá com notícias do Galo que pega o Vasco. Mais um grande duelo desse fim de semana no Campeonato Brasileiro. Notícias do Atlético em dose dupla com Henrique André e com Rubem Júnior. Um abraço, boa tarde, Rubem. Boa tarde, um abraço pra você também, João Vitor Cirilo. Alô, amigos do Rádio Esportes da Itatiaia. O Atlético fazendo mais um trabalho na cidade do Galo. E olha só, a lateral esquerda é o que vem trabalhando e pelo menos o que vem produzindo o técnico Gabriel Milito para a vaga do Arana, que vai cumprir suspensão. E o Henrique André está conosco para falar mais sobre o Atlético, que vive uma semana movimentadíssima também fora de campo, Henrique. É isso aí. Tudo bem, Rubem Júnior? Um abraço para vocês ligados aqui no Rádio Esportes. Pois é, o Galo tá treinando nesse momento. E o técnico Gabriel Milito, como disse o Rubens, tem essa dúvida na lateral esquerda, porque Guilherme Arana, terceiro cartão amarelo, então vai colocar ali o Júnior Alonso, será? Vai colocar o Scarpa de novo fazendo essa função, isso eu deixo pro Léo e pro Simões, mas é a dúvida de momento do Milito, que hoje também vai ter mais uma opção. Acho que é a grande novidade do Galo para esse jogo contra o Vasco, que é o Fausto Vera, né? Volante contratado junto ao Corinthians, teve o nome regularizado no BID, inclusive, tô de olho aqui no celular, porque daqui a pouquinho vai começar a entrevista coletiva do Fausto Vera. O Galo vem treinando neste momento lá na cidade do Galo, preparando para o duelo contra o Vasco. Então essa é a grande dúvida do Milito, né? Quem que ele vai pôr ali do lado esquerdo, e tem essa opção também agora de ganhar o Fausto Vera. Ontem, 2 jogadores começaram a transição. O zagueiro Maurício Lemos e também o lateral direito Mariano, né? Que estava com edema na coxa. E agora fica a dúvida também, terão condições ou não de serem relacionados para esse jogo contra o Vasco? Então o Milito pode ganhar mais opções. Ô Henrique, se possível, nessa entrevista coletiva, tem uma coisa que me causa muita curiosidade da chegada do Fausto Vera. É se ele... é onde ele jogou e onde ele prefere jogar. Por quê? Porque eu fui buscar o Fausto Vera no Corinthians, ele atuou muito mais como um segundo, às vezes até terceiro homem de meio campo, mas também jogou como primeiro volante algumas vezes. Mas qual que é a especialidade dele? Até porque quando a gente for imaginar, né, como o Milito vai poder utilizar, o fato dele já ter jogado nas 3 é uma boa, porque o cara que é polivalente, ele pode ajudar onde você precisar. Mas é onde o cara se sente melhor, porque o Milito conhece ele. Então, porque isso já vai passar pra gente uma ideia de como o Milito pretende usá-lo. Né? Eu já conheço o Henrique André, aí eu vou trazer o Henrique André para trabalhar comigo. Eu sei como o Henrique André gosta de trabalhar, então eu tô imaginando o Henrique jogando aqui. Você conseguiu captar? É aquela dúvida de quem roda, né? Otávio, Alan Franco. Quem que vai ter mais disputa na chegada do Fausto Vera? E acho que ele mesmo pode explicar, né? Talvez ele mesmo possa dizer, o Milito me trouxe porque ele quer que eu faça isso que eu fazia lá na Argentina. É isso aí, ô Rubinho. E além, né? O Milito, ele perde o Guilherme Arana, mas tem um retorno importante também do Batalha, né? Que vai jogar ali na zaga, agora passa a ser volante novamente. Tem isso também, essa dúvida. Acho que o Milito quer ele como zagueiro, né? Mas aí, como não conta com o Lianco ainda, o Batalha pode ser utilizado na zaga nesse jogo contra o Vasco, que vai ter casa cheia, mais de 40 mil pessoas, né, garantidas já para esse jogo. Então o torcedor do Atlético empurrando, sabe da necessidade de uma vitória para esse time embalar.
Pois é, meus amigos, o Léo e Simões, o Rubens e Henrique, estamos falando aqui de Galo e Vasco, e esse Vasco da Gama, que daqui a pouquinho tem notícias com Wellington Campos, vem de 4 vitórias consecutivas, né? O momento é mais positivo pro Vasco? Isso diminui o favoritismo do Atlético? Ou o Galo é favoritaço pra domingo, hein, Léo? Pô, agora eu buguei aqui, deu tela azul. Você fez tantas perguntas. Eu te dei, sabe aquela O preâmbulo? Não, aquela enquete que tem assim as opções de múltipla escolha. Tá. Uma anula a outra, escolhe uma delas. Então tá, primeiro, o Vasco vive um momento melhor? Sim. Isso muda o favoritismo do Galo? Não. Tem mais alguma pergunta ou não? Perguntei se o Galo é favoritaço pra domingo. Eu não diria favoritaço, né? Porque em respeito ao momento que o Vasco tá vivendo, né? E no Campeonato Brasileiro, seja contra o Vasco quando tava no mau momento ou no bom momento, seja com um time que esteja na zona de rebaixamento, Campeonato Brasileiro dificilmente você tem um jogo fácil. Todo mundo. Seja de meio de tabela, seja pra quem tá lá em cima, o Campeonato Brasileiro é mundialmente o campeonato mais equilibrado. Mas não significa que não existam os seus favoritos, os que têm os elencos mais poderosos, e é o caso do Galo. O Atlético tem um time bem superior ao do Vasco. E o Atlético, neste momento, tem um time. Então, é por isso que o Galo é favorito contra o Vasco. Porque o Galo, nesse momento, tem um time. Se a gente fosse olhar um mês atrás, não tinha, não. Tinha um remendado, né? Tinha um amontoado de puxa de cá e dali, porque tem que jogar de tanto de sol que tinha. Não. Agora o Galo tem um time. E o time do Galo é favorito contra o Vasco. Significa que já ganhou o jogo? Não. Mas que tem uma certa obrigação de vencer? Sim. Porque o saldo do Galo está negativo no Campeonato Brasileiro. E antes de começar a emplacar Copa do Brasil, com Brasileiro, com Libertadores, que será um momento decisivo, tem que pontuar o máximo. Jogo em casa, tem obrigação de vencer. Ô Simões, o Vasco, depois que perdeu pro Bahia, por 2-1 na Arena Fonte Nova no dia 26 de junho, empatou com o Botafogo, venceu o Fortaleza em casa, venceu o Internacional fora, venceu o Corinthians em casa e venceu agora a equipe do Atlético Goianiense fora de casa. A sequência de vitórias do Vasco diminui o favoritismo do Atlético ou o Galo segue bastante favorito para vencer o jogo em casa no fim de semana, hein, Simões? Ô Cirilo, essa sequência do Vasco, assim, né? Se a gente for pegar os adversários, a gente vai reparar, o Fortaleza teve uma expulsão. Foi. O Corinthians em crise. O Inter em crise. Foi a volta ao Beira-Rio, mas já o caldo já estava entornando pro Cudê. Não, e esse jogo, eu assisti o Vasco e Corinthians. Não, o Corinthians jogou mal demais na conta. Foi um jogo facilitou horrível. Bem a vida do Vasco. Isso. Então, o Corinthians em crise, o Inter em crise, o Atlético Goianiense é zona de rebaixamento. Quer dizer, claro, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, toda sequência de vitória precisa ser respeitada e comemorada, né? Mas o Vasco não fez uma sequência pegando ninguém, que a gente pode dizer, da prateleira de cima. O melhor deles é o Fortaleza, que teve um jogador expulso. E isso muda muito a história do jogo. Tecnicamente, Cirilo, seria assim, loucura comparar o time do Atlético com o do Vasco, né? Individualmente, né? Individualmente. O Vasco, por exemplo, o lateral direito no último jogo foi o Paulo Henrique, que o Atlético vendeu pro Vasco, né? Que teve aqui e não... Ficou 3 jogos aqui. Não conseguiu acontecer, né? Então, futebol, existem situações que às vezes, né? O time tá muito... O Léo Jardim, por exemplo, ano passado no jogo que o Vasco venceu o Atlético aqui por 2-1 na estreia do Brasileiro, fechou o gol. Pegou até o Wi-Fi. Exatamente. Mas, de toda forma, a necessidade da vitória, o Atlético praticamente completo. É muito difícil tirar o favoritismo total do Atlético nesse jogo de domingo. Posso te colocar na fogueira também? Ó, Você lá falou vem, aí ó. de Fortaleza, Galo empatou. Corinthians. Sabe que eu me segurei pra não falar isso aqui com o Simões? Jogando pra baixo. Corinthians, Galo não ganhou. Botafogo, Galo levou 3. Atlético Goianiense, Galo empatou em casa. Quem Fortaleza mais? empatou em casa. Fortaleza empatou em casa. Só o Internacional que o Galo venceu como visitante. Mas aí, então eu vou... Mas foi todo quebrado, Eu vou né? pra fogueira E com no o Simões. finalzinho. O Vasco da Gama tinha quantos jogadores machucados e convocados? O Paê tava fora, O inclusive, Corinthians, desse o Galo jogo aí. tava completo, né? O Fortaleza... Mas o Corinthians é aquele jogo que o juiz não expulsou o Zarate e O expulsou Batalha. o Batalha. Só o Batalha. Não expulsou o Fagner. Vocês estão expulsou escolhendo o argumentos para um lado e para o outro. Não é escolhendo. argumentos. E mas- outra, como eu abri aqui o comentário,
Viu, senhor Henrique André, rei da fogueira? Eu abri o comentário dizendo, no Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil. Não Pode tem. ser o líder contra o lanterna, que não existe. Às vezes o jogo se transforma num jogo fácil. Alguém, como por exemplo, você tem um Hulk no time. O Hulk vai lá no primeiro tempo, decide, marca 2 gols, facilita a sua vida. O outro time tem um cara expulso, e aí tem umas goleadas. O próprio Galo sofreu com isso. Mas não dá pra comparar, pegando por adversários pura e simplesmente, essa conta não é tão simples. Eu entendo que ela mereça ser feita, mas ela não é simples porque momentos. Vamos colocar o Galo completo jogando contra todos esses times. Vocês citaram o jogo do Corinthians. Teve um erro de arbitragem, ok, mas o Galo não é perfeito. E aquele foi um dia em que o Atlético não conseguiu vencer o Corinthians, um jogo atípico, que era pra vencer. Perdeu batalha no primeiro tempo. No primeiro Então, tempo. assim, Ô, Léo, e olha só, o último jogo, o quarteto ofensivo do Galo foi Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. O do Vasco foi Adson, Praxedes, Verrete e David. Pô, pelo amor de Deus, né? Sabe quem que no time do Vasco você pode virar e falar assim, esse aí tinha lugar no Galo? Felipe Coutinho. Que não deve jogar ainda. E que você ainda ia ter que pensar, mas peraí. Mas você vai tirar quem, papai? Você vai tirar o Scarpa? Você vai tirar o Bernard pra pôr o Coutinho? Acho que Bernard e Coutinho, eu prefiro o Coutinho. O Verrete. Mas eu tenho que ver qual Coutinho que tá chegando, porque o Bernard que chegou muito bom. Chegou. Esse Verrete jogava fácil. Não jogava fácil, Mas no seria lugar opção. de quem? Seria opção. No lugar de quem? Ué, se você tem um Verrete pra conversar ali, você pensa no ataque. Não, mas você vai mexer no Hulk ou no Paulinho? Não sei, ué, tô te dando uma possibilidade. O Atlético não mexe de jeito nenhum, porque ele não tem ninguém no banco, ué. Não sei, não tô falando do Hulk Quero não, ver irmão. se você tá com febre. Tô falando do Hulk não, hein. Mas o Verrete não... Beleza, irmão, olha aí, o Verrete tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. Vou ignorar que o cara tá fazendo um bom trabalho? Ótimo pra ele, mas não dá pra comparar com o Paulinho. Claro que não dá pra comparar, mas você tem no elenco um jogo que você pensa. Eu preciso de um centroavante pra ficar lá preso na área. Eu tava falando de pegar um cara do Vasco, tirar um do Galo e colocar. Esse cara é o único, é o Felipe Coutinho e com dúvida. Que não jogou ainda, né? Pelo que ele Você representa. tem o Payet. Não. Que é um grande jogador também. É muito bom, mas ele, assim como eu, precisa entrar em forma. Siga, Rubem Júnior. Pois é, o Léo comentava sobre o potencial do ataque do Vasco, que sofreu, viu, Léo? Durante todo o campeonato. E olha só o DM do Atlético. O goleiro titular, Everson, uma fratura no dedo mínimo da mão esquerda. Zaratio, dores na região do pubis. Rubens, e olha só, uma informação sobre Rubens, que nos próximos dias pode ser novidade, pelo menos entre os relacionados, quem sabe pro meio campo, né, Henrique? Pode ser pro meio campo e tem essa função também do Arana, né, que não é certo. Cirilo, e falando em Arana, né, a gente tá falando muito do Arana aqui ontem, até porque saiu uma informação na imprensa argentina que o Atlético estaria buscando o lateral esquerdo, que é o Santiago Montiel, de 23 anos, argentino júnior, e após o sorteio da Copa do Brasil, o Vitor foi entrevistado e de fato falou que foi um jogador muito bem falado pelo Milito, indicado pelo Milito, mas que o Atlético não vai em busca agora, não está em pauta agora. Só que para 2025, não se surpreenda se o Santiago Montiel pintar no Atlético. O Atlético deixou isso muito em aberto. E aí o torcedor já começa a falar, Cirilo, será que o Arana vai ser negociado? Será que o próprio Rubens vai ser negociado? Mas é um jogador que está descartado neste momento e não está na pauta para este momento, mas como eu disse, em 2025 pode ser reforço do Galo.